de Nazaré para o templo em Jerusalém, a fazer a apresentação de Jesus nos moldes do costume judeu. Então, Simeão, em se aproximando do casal, sentiu o seu coração pulsando de tal intensidade que o coração passou a ditar-lhe a própria consciência: eis aí o teu Senhor. E ele então se aproxima do casal, contempla Jesus menino e então pede a Maria para que pudesse tomar nos seus braços aquele pequerrucho. E ele então toma Jesus, envolve no seu calor e agradece a Deus pela oportunidade de estar presente diante daquele casal especial, Maria e José, que favoreceram a chegada do menino rei. Algo interessante aconteceu neste instante. Ele sentiu o coração apertar, sentiu algo como que desestabilizando o seu íntimo em observando a fragilidade daquela criança que estava nos seus braços. E se volta um pouco de lado e começa a questionar em sussurros nos ouvidos daquele ser pequerrucho: Senhor, como libertarás o nosso povo de tanto sofrimento, do jugo e da tirania do Império Romano? E como o Senhor libertará as nossas consciências, dos nossos vícios, das nossas dificuldades, das nossas mazelas? Ó Senhor, tu que nasceste na pobreza, quando poderias ter nascido no palácio de um César, para então se aproximar dos seus súditos e fazer a transformação. Não, poderias também, Senhor, nascer na casa de um dos principais do templo, o que seria mais apropriado, o que seria um dos nossos. Mas, Senhor, como será essa coisa toda essa transformação que haverá de acontecer nessa sua fragilidade? Eu te sinto como que na indigência, Senhor. Como, Senhor? De que maneira? Onde o Senhor atuará para essa transformação do ser humano? E ele, já em lágrimas, nos seus questionamentos, sente a mãozinha do pequerrucho bater no seu peito do lado esquerdo. E ele então sente como que um passe magnético de alegria e de paz e devolve aquele pequerrucho aos braços de Maria, despedindo-se com muita gratidão. Mas é quando ele desencarna que ele tem a sua resposta dos espíritos superiores. O questionamento que ele fizera a Jesus, de onde ele iria trabalhar na renovação do ser, Jesus batendo do lado esquerdo, dera-lhe a resposta: no coração do homem. Jesus, ele veio para transformar a nossa intimidade. E o mais interessante, existe uma narrativa muito bonita em um livro espírita que nós sempre utilizamos para o nosso curso de Evangelho no Lar, principalmente para auxiliar a garotada, que narra o conto das 3 árvores. 3 árvores estavam em uma floresta e cada uma sentindo-se enobrecida pela oportunidade de crescerem e serem bastante frondosas. Mas nascera no íntimo daquelas 3 árvores, de cada uma delas, a necessidade de serem um instrumento, um objeto de utilidade para o ser humano. E elas então oraram ao Criador, pedindo a permissão de se tornarem instrumentos úteis para a humanidade. O tempo passou e os leadores, se aproximando, cortaram aquelas 3 árvores. Levaram-nas para a serraria. Uma de imediato foi cortada e se transformou num caixote, que depois, levado a um estábulo numa cidadezinha chamada Belém, recebeu Jesus como se fosse o berço daquele príncipe que chegava na condição de humilde. O tempo passa e uma das árvores, já bastante amadurecida, foi convertida em uma barca de um pescador chamado Simão Pedro.
E Simão passou a levar Jesus de um lado ao outro no mar da Galileia, para que ele pudesse levar a cantinela da Boa Nova. Mas um pouco tempo se passa, e outra árvore, jamais amadurecida e robusta, é convertida em uma cruz tosca e rude, que seria o trono que o homem daria ao seu poeta-rei, servindo-lhe de punição, porque o homem não compreendera a sua mensagem de amor, o cântico de libertação. Nós percebemos que toda a passagem de Jesus no planeta Terra demonstra humildade, renúncia e a constância, vontade de estar interligado com o Criador. Porque é bem verdade, em uma das orações de Emmanuel, ele diz da mesma forma que ele, como o espírito mais perfeito que nós temos notícia, corroborando na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Deus nos deu para servir-nos de guia e modelo, ele poderia ter buscado as honrarias do mundo. Ele poderia ter buscado todos os recursos que a civilização favorecesse para que a sua mensagem fosse divulgada quase que num relâmpago. No entanto, ele buscou uma das menores cidades da Palestina para nascer. E um grupo de criaturas simples, de trabalho rude, pescadores, para que fossem os seus primeiros seguidores, para prepará-los para que eles pudessem levar o trabalho apostolar. E olha que coisa interessante o conhecimento de Jesus. Como ele realmente sabe penetrar a intimidade humana. Ele buscou os indivíduos certos. Aqueles que sofriam as mesmas dores e sofrimentos que nós sofremos na atualidade. Que divergiam com as próprias consciências. Porque queriam ser melhores. E naquele grupo estreito de 12, posteriormente 70, os 500, e como ele dissera, que um pouco do bom fermento levedaria toda a massa. Hoje quase todo o nosso planeta Terra já conhece Jesus. Agora, conhecer é uma situação. Converter-se ao conhecimento e ao conhecimento, as informações que ele nos trouxera, é que é outro ponto, é um desafio. E aí Norma propôs esse tema, Jesus nasceu. É que na verdade a promessa fora cumprida, ele nasceu, ele veio. Tanto que Paulo dissera que aquele que disser que Jesus não veio em corpo de carne, não pode ser tido como um cristão reconhecido. Ele nasceu há 2000 anos, mas nós podemos colocar no gerúndio o nasceu e colocarmos nascendo. Porque na realidade, Jesus, ele está nascendo a cada dia em cada coração que se converte à sua doutrina de amor. Jesus está nascendo neste momento para muitos de nós, que apesar de termos a informação de que ele veio, ainda talvez não tenhamos permitido o seu verdadeiro nascimento, o seu fôlego na nossa própria intimidade, a sua voz, a sua manifestação. E aí a gente vai percebendo fatos interessantes. Simão Pedro, que era um dos seus discípulos mais lúcidos, pela experiência, pela idade, mas que também tinha sua vulnerabilidade de personalidade, porque ele tinha um coração muito sensível e às vezes confundia a sensibilidade
com o apego. Ele que dissera a Jesus, após a palavra do Mestre,